A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho acerca da palavra de Deus aqui. Eu me peguei pensando em Pedro e sobre a obra redentora da cruz. De como às vezes Deus trabalha e o tempo deste trabalhar de Deus na vida de cada um é diferente um do outro. Eu me peguei pensando em Pedro e em Paulo. E aí o que eu me lembrava era que Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, ouvia as coisas que Jesus fazia em relação a milagres, curas. Jesus expulsava demônios, mas ao mesmo tempo também a gente vê o homem de Pedro muitas vezes falando mais alto. Pedro trazendo para fora uma carnalidade, algo que nós vemos refletindo em nós também algumas vezes, porque nós enxergamos que muitas vezes nós também reagimos da mesma forma de Pedro. Quando Pedro algumas vezes era meio afoito, apressado, mas também ele tinha tanta fé em Jesus. E aí vemos um Pedro também que afundou porque sentiu medo. E eu me pegava em pensamentos em relação a Paulo, porque Paulo, ele tinha uma vida, uma missão de vida, que a missão de vida era fazer cumprir a lei, e ao mesmo tempo ele perseguia os cristãos, porque chegava algo novo naquele tempo, que para nós hoje é normal, mas para Pedro não era. Chegava algo novo que era anunciando um novo tempo, anunciando uma chegada de algo novo que era as boas novas de Jesus. E para Paulo isso era inadmissível, então Paulo começava a perseguir os cristãos. Só que quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, que Jesus se apresentou a Paulo, Paulo ficou aquele período cego, até que o Senhor mandou que Ananias fosse até Paulo para orar por ele, porque Paulo era um vaso escolhido do Senhor para uma grande obra. A gente vê essa obra redentora em Paulo praticamente de imediato, porque Paulo já começou a sofrer as aflições, as perseguições. Paulo já começou a se misturar com os discípulos, com os apóstolos, já começou a trabalhar na obra e já passou a ser perseguido. Aí quando nós voltamos para Pedro, nós vemos um Pedro, eu separei uma passagem aqui, que está em João 13, que tem como título assim, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E Jesus vem aqui esclarecendo para os discípulos como seria. E no versículo 33, de 13 de João, diz assim, Jesus dizendo: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu digo também isto agora. E aí Jesus segue dando instruções. No 36, Simão Pedro diz assim: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Então a gente vê Jesus
instruindo os discípulos, e a gente vê Pedro aí sempre, pelo menos aqui nessa passagem, não entendendo o que Jesus dizia. Aí no 37, Pedro responde assim: por que não posso seguir o Senhor agora? Por ti daria a minha vida. Aí no 38, respondeu-lhe Jesus: tu darás a sua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E aí nós vemos aqui então o Pedro disposto a dar a vida por Jesus. E se você dá a vida, quer dizer que você ama acima de todas as coisas, como a Bíblia bem nos pede, para amar o Senhor. No entendimento de Pedro, ele era um Pedro que amava o Senhor acima de tudo. Ele era um Pedro que aonde Jesus fosse, ele também iria. Só que Jesus diz: você vai dar a tua vida por mim? Porque neste momento, antes da crucificação, realmente Pedro acreditava que ele estava pronto para dar a vida por Jesus. Ele acreditava, no ímpeto dele, sabe? Na pressa dele, ele realmente, na precipitação dele, ele realmente achava que ele estava pronto a dar a vida por Jesus. E aí foi isso que me fez chegar a esse paralelo entre Pedro e entre Paulo. Aí, quando nós viemos aqui para Lucas, o 22, o 54 diz assim: então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Está falando acerca de Jesus, né? Pedro o seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Esse é o mesmo Pedro que disse que daria a vida por Jesus, e aonde Jesus fosse, ele também iria. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. O 59 diz assim, Lucas 22, o 59 diz: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Segura essa palavra. Então o Pedro dizia a Jesus: aonde o Senhor for, eu vou. E eu dou a minha vida pelo Senhor. E o Senhor Jesus disse: você vai dar a tua vida por mim? Isso foi antes da crucificação. Então, o que eu vejo nisso, que o Senhor trabalha de forma igual, mas diferente na vida dos teus servos. Igual, o que eu digo é que a obra redentora da cruz, ela é capaz de alcançar todos. Mas, na vida de alguns, o resultado disso é uma libertação instantânea. E na vida de outros já demanda um processo
que é necessário que aconteça, às vezes até para que a pessoa entenda o posicionamento dele. Porque Pedro se conhecia, mas no se conhecer de Pedro, ele achava que ele já estava pronto para tudo. Para tudo. E que ele daria a vida dele por amor de Jesus. Só que Jesus, conhecendo ele intimamente, Jesus sabia que Pedro ainda não tinha vencido o medo. Porque assim como ele estava com Jesus andando sobre as águas e ele afundou, porque temeu. E Jesus o trouxe de volta para cima. E Jesus falou: homem de pequena fé, por que temeste? Porque é isso, o medo faz com que a nossa fé fraqueje. E aqui, mais uma vez, demonstra que Pedro ainda era um homem que tinha medo, por mais que ele estivesse com Jesus. Porque quando a coisa apertou aqui e Jesus foi pego, preso, ele temeu mais uma vez e ele negou Jesus. Esse Pedro que disse ali que amava Jesus e que daria a vida dele por Jesus, que aonde quer que o Senhor estivesse, ele também estaria, foi esse Pedro que negou Jesus na hora do aperto, na hora da morte, na hora do medo. Nós sabemos que tudo foi necessário que tudo isso acontecesse. Mas eu falo isso por conta de nós entendermos que existem limitações e dificuldades dentro de nós que o Senhor quer trabalhar para que a obra dele, tanto de redenção, para que nós venhamos a entender que nós somos perdoados, quanto a grande obra que o Senhor quer que nós façamos por amor a Ele e através da redenção que nós recebemos dele, aconteça. Porque muitas vezes nós não nos permitimos entender as nossas fraquezas, limitações, que às vezes nós temos medos, às vezes tem coisas ainda em nós que nós não reconhecemos, mas o Senhor quer que nós venhamos a reconhecer. Porque a palavra diz aqui que ele se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Mas certamente ele se lembrou que ele disse: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Senhor, sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Aí a palavra diz assim, termina no 62, termina, eu vou concluir aqui. Essa parte dizendo, no 62, saiu dali e chorou amargamente. Então foi difícil para Pedro, porque ele caiu na real e percebeu que não amava tanto assim. Aí nós sabemos como aconteceu. Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário, com morte de cruz, nós sabemos. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu aos discípulos, perguntou: onde está meu amigo Pedro? Mas tem uma passagem que serve como conclusão aqui dessa situação de Pedro, que está em João 21, a partir do 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Isso aqui, Jesus já tinha sido morto, já tinha sido crucificado, e Jesus veio ter com os discípulos. Estavam reunidos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Este, no caso, era o João. E aqui, esse aqui, Novo Testamento, João. Essa linguagem aqui está chamando de filho de João. Porém, aqui deixa eu ver qual que é essa aqui. Tradução, João Almeida Ferreira, revista e corrigida, está chamando filho de... Deixa eu achar aqui.
Um minutinho. João 21, né? João 21, do 15. Vai dizer assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Que no caso era João. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lembra que Pedro negou Jesus uma vez? Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Mas, quando já fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. O 19 diz: e disse isso significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Se lembra daquele Pedro que disse: Senhor, eu dou a minha vida por ti. E quando Jesus estava ali sendo crucificado, quando Jesus estava ali sendo preso, antes da crucificação, aquele que disse: Senhor, eu daria a minha vida por ti. Quando um perguntou: você é dos dele, porque você fala como ele, você é galileu. E ele negou uma, duas, três vezes ele negou. Para 3 vezes que Pedro negou, Jesus perguntou mais 3 vezes: você me ama? Porque se você me ama, você faz a minha vontade, você vai dar a sua vida por mim. Como ele tinha dito: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Mas ele não deu. Ele nem ficou ali. Ele temeu tanto que ele correu. Porém, quando nós viemos aqui para João 21, o que nós vimos é isso. Jesus perguntando 3 vezes: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E no 18 ele diz que, na verdade, quando você era moço, você ia para onde você queria. Mas quando você for velho, não vai ser assim. E Jesus disse isso, significando com que morte ele glorificaria a Deus. Porque ele não disse lá atrás: eu te amo, Senhor, sim. Eu dou a minha vida por ti. E realmente foi isso que aconteceu. Pedro deu a vida por Jesus. Porque a obra redentora do Senhor na vida de Pedro foi desta maneira. Para 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? E para uma vez que Pedro disse: eu dou a minha vida por ti, na primeira oportunidade que ele teve de andar lado a lado com Jesus, no momento mais difícil, ele temeu e ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele glorificou a Deus, porque ele foi obediente. Obediente, como Jesus foi obediente em morte de cruz, Pedro foi obediente também, porque o pedido de Jesus a Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus ainda concluiu aqui dizendo que você andava como moço, quando moço, por onde queria, mas depois de velho não vai ser assim. E a tua morte, Pedro,
vai glorificar a Deus. Louvado é o Senhor por essa passagem. Que o Senhor possa trabalhar assim nas nossas vidas também. Porque às vezes nós somos um Pedro também, medroso, que teme as pessoas e o que as pessoas estão dizendo. Que teme quando as pessoas dizem ele ou ela é como Jesus. E às vezes nós não queremos o padrão de Jesus, mas nós devemos seguir o padrão de Jesus. Porque é esse padrão que nos torna amigos de Deus. É o padrão de fazer a vontade de Jesus, de ouvir as instruções do Senhor e fazer a vontade de Jesus, que nos torna mais parecido com Ele. Recebam essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor fale mais profundamente em vossos corações, em nome de Jesus. Fiquem na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?